começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico no canal 25 na Local TV. Eu estou aqui com a doutora Sabrina Ferraz e hoje 2 novos assuntos serão tratados por nós. Olá, doutora Sabrina, seja bem-vinda. Olá, doutora Fernanda, muito obrigada. É um prazer estar novamente batendo um papo com a doutora, a quem muito estimo e admiro. Bem, eu resolvi falar um pouco sobre a legalidade da cobrança da taxa associativa, considerando o boom imobiliário na cidade e as recentes decisões do STJ e do STF. O STJ, julgando dois recursos especiais pelo rito repetitivo, acabou decidindo que a taxa de manutenção criada por associação de moradores não obrigam os não associados ou aqueles que a ela não anuíram. Igualmente, o Superior Tribunal Federal, julgando um recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu no sentido de que a taxa cobrada por associação de moradores é ilegal. E essas decisões acabaram trazendo aí uma série de repercussões. Eu, no meu dia a dia, venho sido instada a me pronunciar com relação à legalidade da cobrança ou não. Então, resolvi falar um pouco sobre o tema, que eu acredito que vai esclarecer bastante aqui a população e aí o número muito grande aí de síndicos que a gente tem também aí na cidade. E você que tiver uma dúvida acerca de seus direitos, envie para o nosso e-mail que nós colocaremos na nossa próxima pauta. Hoje vamos falar de leasing, né? Vamos começar aí para tentar abordar o tema, a falar um pouco a respeito do comércio. O comércio teve uma contribuição muito significativa para a sociedade, né? Porque ela estatuiu a necessidade de regulamentação, né, das disposições aí, porque ele tem um escopo de suprimento das necessidades, né? E para você ter o atingimento, né, para você suprir as necessidades diante dessas relações sociais que se verificaram no comércio, surgiu a necessidade de aquisição de bens, né, sem ter, na verdade, recursos suficientes para aquisição. Por isso surgiu o leasing. O leasing nada mais é do que um arrendamento mercantil, né? Ele surgiu, deriva de um contrato, um contrato norte-americano, né? Derivou de lá, na época de 1950, de acordo com a lei norte-americana de arrendamento, conhecida como Land Leasing Act, né, que significa o ato de empréstimos e arrendamento do governo. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos simplesmente arrendavam produtos materiais bélicos, né, para os países aliados contra a Alemanha. E daí surgiu, né, o que seria isso, né? Seria a alocação de materiais bélicos sem o escopo final de compra. Você tem uma possibilidade que poderia ser exercida ao final, né? Mas aí surgiu a ideia do arrendamento mercantil, do leasing. E no Brasil não se tem, na verdade, uma ideia de quando isso começou a ser utilizado. Alguns autores dizem que começou na época de 1960, né, que no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, alguns particulares já exerciam o contrato de leasing, né, do arrendamento mercantil, justamente porque eles não tinham escopo de comprar, né, produtos para as empresas, para algumas pessoas não valiam a pena fazer aquisição direta pelo alto valor, né, do equipamento, enfim. Então surgiu essa ideia de locar o bem, né, ter uma opção ao final, né, de compra. Apesar de ter indícios, né, que o leasing ele já era praticado em 1960, o leasing no Brasil veio somente a ser regulado em 1974, através da Lei 6.099. Então, com isso, nós temos uma regulamentação, né? Essa lei é vigente até hoje, ela foi alterada por uma lei em 83, e com isso nós temos a regulamentação tributária do leasing, né? E civil também. Então, ela não é um contrato atípico, como antes era, e hoje ela é atípico porque ela é totalmente regulada. No próximo bloco, vamos responder as dúvidas dos internautas. Fiquem com a gente, voltamos já já. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna.
tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o UP que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e nesse segundo bloco a doutora Sabrina Ferraz vai responder algumas perguntas dos nossos internautas. Vamos responder, doutora? Sim. Hoje temos um número muito grande de condomínios na cidade, tanto de prédios como de casas. Todos têm o mesmo tratamento jurídico para a cobrança das taxas de manutenção? Bem, neste momento resta importante a gente tecer algumas diferenciações. Juridicamente, há diferença entre o condomínio típico, propriamente dito, ou o vertical, que a gente conhece na prática, que são os prédios propriamente ditos. Eles são constituídos pela lei do condomínio, que é a Lei 4.591 de 64. Nesse tipo de condomínio, a propriedade é indivisa, as vias internas são de uso comum e exclusivo dos condôminos, então não tem aí muita discussão. Já os condomínios atípicos, horizontais ou os loteamentos fechados, eles são instituídos pela Lei do Parcelamento do Solo, que é a Lei 6.766 de 79, e elas se diferenciam do parcelamento do solo normal, dos loteamentos abertos, por isso mesmo, porque eles são fechados. Eles são fechados por uma permissão ou uma cessão de uso da municipalidade e acabam tendo as vias de acesso restritas só para aqueles que residem dentro do residencial. Portanto, com relação aos condomínios típicos, não há discussão. A divergência, eles são regulados pelo artigo 1314 do Código Civil. A controvérsia ocorre com relação aos condomínios, fechados aí, e os atípicos, que carecem de legislação específica para regrar a matéria. Vejamos, a Constituição de 88, ela preconiza, que a política de desenvolvimento urbano, assim, considerando que a legislação ela não acompanha os anseios da sociedade, a sociedade vai se adaptando, até alcançar alguma solução. Daí que surgiram os loteamentos fechados aí sob a égide da Lei 6.766 de 99. Então, que aí a gente tem, cujas áreas de uso comum do povo têm a circulação restrita, com ou sem autorização do município. Então, o parcelamento do solo, na verdade, não é para ser fechado, são esses loteamentos que a gente verifica que é para ser aberto. Então, as ruas é para ter acesso para toda a população. Então, é essa discussão que se trata. Se você tem um loteamento, você não precisa pagar uma taxa associativa. Você vai estar contribuindo mediante imposto. Quando você paga o imposto, você teria o direito a circular livremente em todas as ruas como qualquer cidadão. A implicância vem que ela é feita pelo parcelamento do solo e com autorização ou sem do município é fechado esse condomínio e cobra-se então uma taxa pelos serviços que são prestados. Então, doutora, teve até um caso de alguns anos atrás aqui em Sorocaba, que teve, a doutora falou a respeito do fechamento, de ruas. Teve um caso no Campolim, inclusive, que alguns moradores colocaram algumas cancelas, impedindo o acesso de outras pessoas
pessoas ali, como se ali fosse um residencial fechado, né? O que a doutora falou que deve circular justamente, qualquer um pode circular, exatamente, tanto que foi determinado, acho, pelo município, né? A retirada dessas cancelas, né? Exatamente, a discussão é, qualquer um pode circular. O problema é que nesses loteamentos verifica-se a ausência do poder público, ou como aqui no Campolim, eventualmente fechou porque achou que não tinha segurança para a população. E nessa ausência do poder público de segurança, as pessoas, elas se associam como uma associação civil e passam a ser uma comunhão de esforços para trazer benefícios para aquele próprio condomínio, que nada mais é uma reunião de pessoas. Então, daí vai criar uma situação complicada. Em muitos casos, existe realmente o fechamento das áreas e passa a não ser de acesso de todos, e sim de só os moradores. Por isso que tem essa restrição na circulação, com ou sem autorização do município. Perfeito, doutora. Vamos para a segunda pergunta? Sim. Se eu não tiver aderido à associação que administra meu condomínio, posso deixar de pagar a taxa de manutenção? Aqui, doutora, a gente tem que lembrar que as recentes decisões que eu me referi tratam dos condomínios atípicos, aí geridos por associação de moradores e que passam a cobrar exatamente uma taxa sem ter se associado ou sem ter anuído aí a essa cobrança. Como eu mencionei anteriormente, essa prática vem sido realizada especialmente no Rio de Janeiro, onde as entidades fecham espaços públicos como se fossem condomínios e passam a cobrar daí uma taxa uma taxa associativa ali dos moradores. Bem, aqui nós teremos que fazer uma reflexão sobre 3 questões. A liberdade associativa, a inexistência de fato gerador da obrigação civil e a vedação ao enriquecimento ilícito. Por óbvio que se você compra uma unidade condominial, ela fatalmente vai prever aí a existência de uma associação. Na própria cláusula vai fazer uma menção que você, uma vez se tornando proprietário de uma unidade, você deve aderir àquela associação caso ela já exista. Então aqui a gente vai estar falando de um contrato que vai vincular e não vai ter como fugir. A pessoa de alguma forma anuiu. As decisões tratadas, como eu mencionei, no Rio de Janeiro, elas tratam naqueles casos onde não havia nenhum tipo de fechamento. Era um loteamento aberto, regulamentado pelo parcelamento do solo, e em face à ausência do poder público de segurança, os moradores resolveram se associar numa forma de associação civil para trazer benfeitorias para aquela associação. E daí muitos moradores, alicerçados no direito constitucional que fala da livre associação, entenderam que eles não deveriam contribuir com a sua cota à parte. Só que existe um outro princípio, que é o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Então, os entendimentos das decisões nas primeiras instâncias no sentido de que o interesse individual não pode prevalecer sobre o interesse coletivo. Então, se é uma reunião de esforços para trazer benfeitorias para toda a coletividade, não pode, não se afigura justo e nem jurídico aquele que se beneficia de uma forma ou de outra, que ele não contribua com sua cota à parte, sob pena de enriquecimento ilícito sobre os demais. Então, eu acredito, doutora, que não é o caso de não pagamento da taxa associativa alicerçada aí nesse princípio da não associação. Eu acho que deve prevalecer o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, ele deve contribuir com a sua cota à parte, até porque viver em condomínio significa uma flexibilidade. Você tem que entender o outro, tá sempre cheio de regras, e se você tem alguém, um indivíduo que
partilha dessa comunhão de esforços e não quer contribuir, fatalmente vai trazer uma desarmonia para todo aquele grupo. Então, esse tipo de decisão, na verdade, serve para, inclusive, para trazer paz social ali no dia a dia. Imagine se hoje em dia nós temos inúmeros condomínios típicos, que são os prédios propriamente típicos, como temos inúmeras associações de moradores cobrando essa taxa. Imagine se todos os condôminos aí resolvessem notificar as associações que, não alicerçada no direito da livre associação, não querem mais contribuir. Como que vai ficar? Como que a gente vai gerar um caos, na verdade, né? Sim. Então, eu acredito que as decisões também devem zelar aí pela paz da sociedade. Então, eu acredito que a cobrança deve ser mantida. Perfeito, doutora. Muito bem explicado. No próximo bloco, vamos falar sobre leasing. Fique com a gente. Voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e neste último bloco a doutora Fernanda vai explicar um pouco mais sobre o leasing. Vamos à primeira pergunta? Vamos, doutora. O que é leasing? O termo leasing, né, como eu já mencionei anteriormente, foi criado pelo direito norte-americano, né? O verbo é to lease, que significa alugar, arrendar, né? Então, como o próprio verbo já diz, ele não tem o escopo de compra e venda. Muitas vezes as pessoas fazem o leasing de carro, né, com o escopo de adquirir o veículo ao final, mas em realidade ele está arrendando. Existe uma grande diferença entre arrendar e comprar, né? O contrato de leasing, ele visa o pagamento de aluguel, né, de uma forma periódica, que você teria opção ou não de compra ao final. O valor, né, do aluguel, né, os valores pagos seriam amortizados, o valor, na verdade, da compra, né, seria amortizado durante as prestações do valor ali do contrato. É importante falar que arrendar é explorar o trabalho do bem, não é uma simples locação. O bem arrendado, ele é utilizado para uma exploração econômica, né? O próprio artigo 1º, né, da Lei 6.099 de 74 define como operação financeira realizada por uma empresa arrendadora constituída e atuando sob controle do Banco Central do Brasil, tendo por objeto o arrendamento de bens móveis ou imóveis adquiridos junto a terceiros para fins de uso próprio da arrendatária. Então ele fala, né, que o próprio leasing aí seria, como eu já mencionei anteriormente, um aluguel, né, do bem, que você pode ter a opção de comprar ao final, né? Por isso que é arrendamento, não é compra e venda e não é uma locação. Se caso não se faça a opção de compra ao final, o contrato propriamente dito, ele se enquadra mais na locação. E se caso ocorra, né, a compra ao final, que normalmente ocorre, a opção de compra, o exercício dessa opção, ele se transforma numa compra e venda financiada. Ou seja, a pessoa que está fazendo o leasing, ela tem a posse do bem, né? Ela não detém a propriedade do bem. Quem tem a propriedade é a empresa que está arrendando, né? A arrendante, no caso. Então, quando ocorre a compra ao final, a transferência da propriedade para o arrendatário, né? Que é a pessoa que está
ali é a segunda pessoa ali do polo do próprio contrato do leasing. No artigo 1º, ela fala que necessariamente a arrendante deve ser pessoa jurídica controlada, né, pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, eu não posso ter uma pessoa física como arrendante, né? Existem alguns doutrinadores na nossa área que entendem essa possibilidade, fazem algumas analogias com algumas interpretações, né, de vários direitos aí, mas não é o caso. A nossa própria lei determina justamente para fiscalização dessa atividade, né? E esses contratos que são realizados de leasing, a maioria é por adesão. Então aí surge a própria pessoa que vai aderir ao contrato, já tem as cláusulas prontas, né? Se é um contrato cativo, né, que costumeiramente chamamos, em que se não conseguimos ali discutir as cláusulas do contrato. E importante até ver que existe algumas cláusulas ali abusivas, e dependendo se for uma relação consumerista, o próprio arrendatário poderá discutir, levar à discussão essas cláusulas, né, em que será analisada pelo juiz competente a fim de mitigá-las, né. Essas cláusulas que seriam abusivas seriam aquelas que restringem o direito, que são limitativas de responsabilidade, entre outras aí que poderão ser anuladas em virtude de gerar uma grande desproporção, né, um desequilíbrio entre os contratantes. Bom, finalizando a questão, resumindo, né, o leasing em si nada mais é do que o arrendamento do bem, uma locação, entre aspas, né, do bem, com opção de compra ao final, em que se transmite a propriedade, né, a posse, a pessoa já detém a posse, e ocorre a transmissão da propriedade de acordo com o exercício dessa opção. Perfeito, doutora. Vamos para a próxima. Quais são os bens que poderão ser objeto do contrato de leasing? Bom, a própria lei, né, que regulamenta o leasing fala que são bens móveis e imóveis, ou seja, tudo hoje praticamente você pode fazer o leasing, você pode fazer o arrendamento mercantil. Existem algumas limitações, mas são muito poucas, né, não são muito costumeiramente realizadas. Eu trouxe até aqui o artigo 11, né, da resolução do Bacen-Jude, aqui, 2039, que ele fala, né, que ele admite todo tipo de bem, não fazendo qualquer discriminação. Porém, né, ele fala exatamente sobre os bens estrangeiros, bens móveis estrangeiros. Ele faz uma certa ressalva aqui. Antes, eu queria até dar uma lida, só para esclarecer essa questão. Ele fala que podem ser objeto de arrendamento bens móveis de produção nacional estrangeira e bens imóveis adquiridos pela entidade arrendadora para fins de uso próprio da arrendatária, segundo as especificações desta. Então pode ser qualquer bem, desde que ele tenha um valor econômico, né, desde que ocorra a exploração econômica dele. Ou seja, a pessoa que faz o leasing para o carro, geralmente ela vai usar a exploração econômica seria para usar para a própria comodidade, como também pode haver um leasing para uma pessoa jurídica, né, para uma empresa, enfim, que ela poderá explorar o carro, na verdade, para justamente fazer parte ali das suas atividades empresariais. Com relação aos bens estrangeiros, o próprio artigo determina que somente poderá ser objeto de leasing os bens, né, que tiverem sido de produção estrangeira, que tiverem inscritos no Conselho Monetário Nacional. Inclusive bens corpóreos, né, que é o comum, que seria aquilo que é palpável, e bens incorpóreos também, que seria o não palpável, né. Há o entendimento e que se pode também arrendar marcas, patentes, né, licenças como softwares, né. Isso é interessante porque a aquisição de uma licença para um software é muito caro para uma empresa. Então surge a opção de arrendamento, né, com uma opção de compra ao final. É uma regulamentação diferenciada, não é muito comum, né, mas hoje em dia vem sendo muito admitido dessa forma. A jurisprudência também é nesse sentido. Então, resumindo,
pode ser arrendado também uma empresa, geralmente ela pode estar ali compostas, né, com os seus bens corpóreos e incorpóreos. Tanto ali ao estabelecimento empresarial em que abriga os seus produtos, a matéria-prima, enfim, como também a marca, a patente em si, né? Isso tudo pode ser objeto do leasing, né, do arrendamento ali. Muito bem, doutora Fernanda. Vamos para a terceira pergunta? Vamos. Quais as implicações da ausência de pagamento do valor do leasing? O contrato de arrendamento, ele perfaz, segundo as normas do nosso Código de Processo Civil, um título executivo, desde que ele esteja assinado pelas partes e com 2 testemunhas, e seja um documento, né, público ou particular. No caso aí seria particular, né? Bom, quando ocorre o incumprimento das prestações, né, o inadimplemento, a própria arrendante pode ingressar com uma ação de execução, né, para cobrança de valores que estiverem em atraso. Então é importante destacar que são os valores em atraso, não são as parcelas vincendas, né? Inclusive, ela também pode tomar algumas medidas, como seria uma ação de reintegração de posse. Por que seria uma ação de reintegração de posse? Porque justamente o contrato de arrendamento visa o aluguel, né, o pagamento, né, o arrendamento do bem, né? Então ele confere a posse ao arrendatário. Então, justamente quando ocorre o incumprimento da obrigação, ele pode reintegrar-se na posse, porque a arrendante, ela tem a posse indireta do bem, né? Ela é proprietária, porém exerce a posse indireta. E quem está exercendo a posse direta do bem é a própria arrendatária. Então ele pode entrar com uma ação, né, de reintegração de posse e pode sim pode ser conferido uma liminar, né, justamente pelo fato de deixar de cumprir o pagamento das parcelas. E além dessa reintegração de posse, né, que ela pode propor aí no caso, a ação de execução corre em separado. Então é importante que as pessoas saibam que quando ela faz um contrato de leasing ali, no caso de um veículo, por exemplo, se ela deixou de adimplir as parcelas no tempo correto, ela está suscetível a perder o objeto, justamente porque ela está incorrendo no incumprimento contratual, tirando aí, né, a ação de execução que vai se alastrar para a cobrança da dívida. Bom, tirando essas medidas, né, é importante salientar que é necessário fazer a notificação, né, para a pessoa poder adimplir, né, justamente porque o objeto do contrato em si é o arrendamento, né, então visa-se muito a finalização, a finalidade, né, do contrato. Então, é interessante que tenha dado essa chance para a pessoa purgar a mora, que significa pagar o preço atrasado, para justamente, né, ocorrer o próprio objetivo contratual, que seria manter, né, o arrendamento com exercício ou não da opção de compra ao final. É importante ter o equilíbrio aí dessas relações para que possa se atingir um escopo contratual que hoje é o mais importante e hoje que na verdade há de se preservar. Muito obrigada, doutora Fernanda. Infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada pela companhia, foi um prazer o bate-papo e até a próxima. Obrigada, doutora Sabrina, novamente pela presença, que explicou muito bem, né, acerca aí das dúvidas com relação às taxas condominiais. E você, telespectador, se tiver alguma dúvida, nos encaminhe um e-mail que nós colocaremos o assunto na nossa próxima pauta. Obrigada e até logo. Obrigada.